Assim como o caviar, a tira é algo que muita gente nunca viu nem comeu, só ouve falar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E é algo muito importante no mercado de capitais, para você entender exatamente o quanto você teve de rentabilidade em um determinado investimento dentro do contexto do tempo. Então, se você quer entender um pouco mais sobre a TIR e sobre quando vale mais do que quanto, fica aqui no vídeo que eu já te conto. Meu nome é Pedro Santana, sou diretor de operações da Alu, a empresa de assinatura que mais cresce na América Latina, e esse é o canal do Alu Invest. Então, primeiro de tudo, para entender a TIR, eu acho que é interessante você falar sobre o conceito de VPL, ou Valor Presente Líquido. O Valor Presente Líquido nada mais é do que uma projeção de quanto seria o valor de determinada coisa quando você pega o dinheiro do futuro e desconta ele até o presente. Supondo que você, por exemplo, tem um contrato que você fez aí com um cliente da sua loja que você vende geladeiras. E aí você vendeu uma geladeira em 24 prestações. Se você quiser receber esse dinheiro à vista, você vai descontar o dinheiro futuro ao valor presente. Então, você vai ter uma taxa de desconto que vai ser aplicada lá na 24ª parcela, porque o dinheiro ele tem valores diferentes ao longo do tempo. Você vai ter a exposição à inflação, à taxa de juros, a vários outros fatores que vão modificar o quanto o dinheiro futuro vale em relação ao dinheiro presente. Isso é muito visto, por exemplo, quando você compara poder de compra. Aquilo que você comprava com R$1 em 2000 é bem diferente daquilo que você comprou com R$1 em 2023. Por quê? Porque aquele R$1 de 2020 tinha um valor no tempo diferente do R$1 de 2023. Você teve a atuação de várias forças ao longo do tempo que trocaram esse valor. Então, apesar de nominalmente o valor ser o mesmo, no tempo o valor é diferente. Então, o VPL é justamente o valor presente líquido. Quando você pega um fluxo de caixa completo e desconta ele até o momento presente, você tem o valor presente líquido. Você assume uma taxa de desconto e você vai fazendo isso mês a mês. Então, vamos supor uma taxa de desconto de 3%. Vai ser muito maior em 24 meses do que em 2 meses, porque você vai ter em 24 meses quase o valor total descontado, quando você vai assumir uma taxa de 3%, pelo menos em relação ao valor interessante. Porque no caso, aquela 24ª parcela vai ter uma taxa de desconto muito mais agressiva do que a segunda. A segunda vai ter 3% de desconto. Então, se eram R$100, você vai receber 97. Mas na 24ª parcela, você vai ter 3%, mais 3%, mais 3%, mais 3%, de forma que a última parcela você não vai receber quase nada daquele investimento. Então, quanto mais no futuro você vai e quanto mais é agressiva a sua taxa de desconto, menor vai ser aquele valor presente líquido que você vai receber quando você faz esse desconto. Então, sei que não é um conceito muito simples, mas vamos desenhar aqui mais uma vez. Você tem um valor hoje de R$100. Esse valor daqui a 100 anos é muito diferente do que o valor de hoje. Porque R$100, daqui a 100 anos, tivemos 100 anos de inflação, 100 anos de juros, 100 anos de outros fatores de mercado que vão impactar aquele dinheiro. De forma que aqueles R$100 lá de 2023, em 2123, provavelmente compram ali o que R$1 hoje compraria, entende? Ou então 50 centavos hoje compraria, ou então 10 centavos hoje compraria. O valor do dinheiro muda muito ao longo do tempo. Tanto que se você vê, por exemplo, que moedas que estão aí há muito tempo, como a libra esterlina ou o dólar americano, tiveram esse efeito. Então você pega lá na década de 1880 ou 1780 nos Estados Unidos, quando você já tinha o dólar, dependendo da sua base de cálculo, $1 em 1880 podia valer o que $50 valem hoje. Então imagina isso. Você tem uma diferença de 50 vezes, sendo que a moeda americana é bem mais estável, por exemplo, do que a nossa famigerada moeda brasileira, até porque ela existe há muito menos tempo, né? A gente já teve o quê? Cruzeiro, cruzado real, uma festa toda até chegarmos no real em 1994. Então isso é o VPL, é o valor presente líquido de determinado investimento, quando a gente considera a taxa de desconto de um dinheiro futuro. O dinheiro no futuro não vale o mesmo tanto do dinheiro do presente. Beleza, entendido isso, o que é a TIR? O que é a taxa interna de retorno? A TIR nada mais é do que a taxa que você tem de retorno em investimento isolada que vai zerar o seu VPL. Então vamos pensar nisso como um fluxo de caixa que fica mais claro. Você teve ali um investimento de R$100 mil. Então você vai jogar isso no seu fluxo de caixa como menos 100 mil no ano 0. Você teve um recebimento de R$25 mil no ano 1, de R$25 mil no ano 2, de R$25 mil no ano 3 e R$25 mil no ano 4. Então você teve um retorno aqui de R$100 mil. Quando no ano 5 você teve mais R$25 mil de retorno e R$125 mil total, você não teve 25% de ganho em 5 anos. Não é assim que a conta funciona. Porque, como eu disse, aquele dinheiro lá do 5º ano tem um valor diferente do dinheiro do 4º, do 2º, do 1º ano. Eu não sei porque eu não gosto do 3º ano especificamente. Às vezes é algum trauma de infância que eu estou pegando.
foi lá do terceiro ano do ensino médio. Mas o fato é, trauma ou sem trauma, você tem um valor diferente do dinheiro no futuro. Então a TIR é justamente a taxa de retorno interna que você tem que ter para esse valor presente ser igual a zero. Então vamos supor que você precisaria, no quinto ano, desse valor ser 30 mil, no quarto ano 29 mil, no terceiro ano 28, no segundo ano 27, 26. Então esse valor futuro teria que ser maior por um percentual para que o VPL fosse zero. E essa seria justamente a sua TIR, é a diferença que você tem entre aquele valor que você tem hoje com o valor que você tem no futuro. Então, se você tem um investimento de 100 mil reais e você precisa no futuro que esse investimento tenha 110 mil reais para em um ano o valor ser igual, você tem uma TIR de 10% com um VPL zero. Vamos supor aqui outro exemplo prático. Você vai abrir aqui algum tipo de pedágio, vai? E aí você está construindo toda a infraestrutura do pedágio. E ali, no primeiro mês, você tem um investimento de 100 mil reais para construir aquele pedágio. Só que ele vai demorar um tempo para ficar pronto. Então, qual que é o retorno que você precisa em um ano para que você tenha o mesmo valor do dinheiro que você teve de investimento hoje? Pode ser, por exemplo, 110 mil reais. Então, você teve uma TIR de 10%, uma taxa interna de retorno, uma taxa sem considerar outros fatores externos de 10%, porque vai ser a taxa suficiente para zerar o seu VPL. E claro, na TIR importa muito mais quando do que somente quanto. Porque se você tem um fluxo de caixa, por exemplo, daquele mesmo investimento de 100 mil reais, de 5 anos que eu falei, que você tem, por exemplo, concentrado 50 mil reais no ano 5, você tem uma TIR muito menor do que se esses 50 mil reais fossem concentrados no primeiro ano, porque o valor do dinheiro no início é maior do que o valor do dinheiro no final. Então, se o fluxo de caixa fosse, por exemplo, 80 mil no primeiro ano, 20 mil no segundo e fosse zero nos outros anos e no quinto ano ele fosse de 20 mil reais, seria uma TIR muito diferente. Mas a fórmula mais fácil para calcular isso não é na mão, até porque a fórmula da TIR é muito complexa. Mas a forma mais fácil, na verdade, de se calcular a TIR é colocar o seu fluxo de caixa no Excel. Então, no caso do meu fluxo de caixa lá, vamos fazer aqui essa TIR ao vivo, produção. Vou fazer a comparação que eu falei. Primeiro você tem menos 100 mil reais. E aí você tem no primeiro ano 25 mil reais. Vamos arrastar isso aqui por um período de 5 anos. Então você teve ali, em tese, 125 mil reais. Qual que é a TIR disso aqui? Igual a TIR. Pessoal que está com Excel aqui vai me zoar bastante, que eu estou usando o mouse. Mas tem uma TIR de 8%. Se você mudar o quando disso, tá uma diferença gigante. Então vamos aqui para 80 mil reais no primeiro ano. Então aqui vamos colocar como dinheiro, né, Santana, para ficar mais claro. 80 mil reais no primeiro ano. E aí você teve 0, 20 mil. E no final, 25 mil. Opa, 250 mil é uma TIR muito boa. 25 mil. E aí se eu pego a TIR disso, é uma TIR de 11%. De novo, mais um exemplo. Se agora um fluxo que é completamente irrisório, não completamente, né, mas basicamente irrisório no quinto ano, você tem 5 mil no quinto ano, mas você tem no primeiro ano, por exemplo, 100 mil e no segundo 20, 200 também é muito. Estou com dificuldade com o número de zeros aqui hoje, produção. Mas aí você já vai ter uma TIR de 19%. Então percebam que em todos esses meus casos eu recebi 25 mil reais no investimento de 100 mil. Mas o quando eu recebi esse investimento, pelo valor do dinheiro do tempo, alterou fortemente a minha TIR. Então uma TIR mais alta usualmente vai implicar em um retorno real maior naquele período, especialmente se você está buscando um retorno em mais curto prazo, para preservar o valor do seu dinheiro no tempo. Porque nesse caso aqui, se eu tivesse pegado aqueles 120 mil reais já no segundo ano, eu teria tido a oportunidade de investir esse dinheiro novamente e, obviamente, no período de 5 anos, eu teria tido um retorno muito maior. Então, a ideia da TIR é justamente isso. Você entender qual que é o fluxo de caixa do investimento ao longo do tempo e qual que é o retorno real que você tem naquela situação para zerar o seu valor presente líquido. Para que você tenha um valor presente líquido, então, de 100 mil reais igual ao que você teve dentro daquele... Na distribuição que você vê aqui no vídeo, você precisa ou de 8% de TIR quando você recebe 25%, ou 8% de TIR quando você recebe 25 mil, 8% de TIR quando você recebe 25 mil reais por ano,
11% de TIR quando você recebe 80 no primeiro ano, 20 no quarto ano e 25 no quinto, e 19% de TIR quando você recebe 100 mil reais no primeiro ano, 20 no segundo e 5 mil lá no terceiro. Então, a TIR é muito impactada pelo quanto, muito mais do que pelo quanto. Então, resumo da ópera, a taxa interna de retorno, a TIR, nada mais é do que uma taxa interna de um investimento que é usada para calcular um ganho real, considerando o dinheiro ao longo do tempo. Então, para entender a TIR, é muito importante que você entenda que o dinheiro no futuro vale muito menos do que o dinheiro no presente. Então, você precisa de uma taxa ao longo do tempo para compensar esses fatores que eu citei ao longo do vídeo. Então, isso aí, investidores, se vocês gostaram do vídeo, clique aqui para se inscrever no canal, deixe a sua curtida e compartilhem com alguém que ainda não entende o funcionamento da TIR. Também deixe aqui nos comentários, claro, se você ainda tem alguma dúvida sobre o funcionamento dessa métrica tão importante no mundo dos investimentos. A produção acha que você vai gostar desses dois vídeos aqui e eu tenho certeza que você vai gostar sim, porque você está aqui para o longo prazo, pelo menos é como você deveria estar, porque nós estamos para o longo prazo e eu espero que você esteja também.